Bom, para você que faz aquelas anotações no PDF, né, ou imprime até, né, aqueles longos PDF e faz suas marcações de texto no próprio página ali, existe uma forma melhor de fazer isso, tá? A gente está trabalhando aí com PDF de 1.000, 2.000 páginas. Eu sei que fica complicado, né, a gente ter 1.000, 2.000 páginas cheio de comentários, cheio de marcações de texto e às vezes é fácil se perder nessas marcações. Existem algumas ferramentas, né, e uma delas se destaca em muito, que é o Logsec, que eles auxiliam nessa parte de anotações, principalmente em PDF. O Logsec é uma ferramenta que você consegue criar suas anotações, conectar essas anotações de alguma forma e fazer referência a uma parte do PDF, seja um trecho, uma página. Então eu estou com o Logsec aberto aqui, tá? Eu tenho até aqui um exemplo de um processo judicial. Esse aqui é um caso fictício, obviamente não é um caso real, mas é um PDF que eu consigo fazer marcações e referenciar nas minhas anotações. Então o Logsec ele trabalha como se fosse aquelas agendas antigas, que a gente tinha as páginas, uma página para cada dia. Então a gente tem isso também agora no mundo virtual através do Logsec, né? Hoje, por exemplo, dia 23 de 2024, em abril, todos os dias que eu tenho alguma anotação, vai aparecer aqui para mim numa ordem cronológica. Eu posso fazer anotações em qualquer dia. Isso também não impossibilita de eu criar uma anotação de uma página separada, né? Então, além daquelas agendas que a gente tem, onde tem uma página por dia, eu posso ter uma página avulsa, que é o caso da página depoimento. Então, nesse caso aqui, eu criei uma página avulsa chamada depoimento, onde nela eu fiz algumas anotações. Dessas anotações, né, algo interessante que eu consigo fazer aqui é referenciar o PDF. Então, por exemplo, eu tenho aqui um depoimento do André. Nesse depoimento do André, eu fiz algumas anotações, coloquei alguns trechos do PDF. Então olha só que interessante, eu estou com esse meu PDF aqui aberto, tá? Em que nas anotações do depoimento do André, eu tenho aqui uma referência ao PDF. Então se eu clicar nessa referência, ele vai já abrir esse PDF nessa página onde eu fiz essa marcação, essa referência aqui, nesse caso da página 4. Você nota que quando eu clico, ele ainda faz um highlight, né? Ele pisca para mim aqui, indicando onde que está essa referência aqui no meu PDF. Então assim, eu consigo conectar essas ideias, consigo referenciar o PDF de uma forma muito fácil. Nada me impede de criar uma página só para o depoimento do André, que não foi esse o caso aqui, mas eu poderia também ter uma página específica só para o depoimento do André, onde eu teria aqui as minhas anotações. Além disso, aqui no meu PDF, né, eu consigo ver, por exemplo, nesse trecho que eu marquei, aonde que eu referenciei ele nas minhas anotações. Então eu tenho um trecho aqui, né, na madrugada de T1, em que nas minhas anotações, aqui na minha página depoimento, na hierarquia aqui depoimento do André, em que dia os fatos aconteceu, então eu tenho aqui a minha referência a essa marcação aqui, tá, do PDF. Então eu tenho isso numa via de mão dupla, né? Tanto do lado do PDF eu consigo ver as minhas anotações e nas minhas anotações eu consigo clicar e voltar para o PDF. Isso é de grande ajuda, né? A gente consegue extrair trechos, partes do documento, imagina um documento de 2.000, 4.000 páginas e referenciar esses trechos, essas páginas das minhas anotações. Fechando aqui o PDF, tá? Eu tenho aqui na minha lateral aqui várias opções, como por exemplo o diário, onde eu tenho aqui a cronologia de todas as minhas anotações. Eu tenho aqui também flashcards que me ajudam a memorizar. Então às vezes tem algumas anotações que eu faço que é importante eu memorizar, principalmente pelo caso de uma audiência ou de um júri, onde tem certas informações relevantes que eu não gostaria de esquecer, né? Que eu gostaria de memorizar para chegar lá na hora e argumentar em cima disso. Eu tenho aqui também na página de whiteboards, que é a parte onde eu tenho um quadro branco, né? Esse quadro branco eu consigo fazer anotações visuais, né? Então nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui um relacionamento, né? Eu queria esse quadro branco onde eu mostro um relacionamento entre o Antônio, quem que é a Júlia, que é o namorado do Antônio, quem que é a Juliana, que é a cunhada. Então assim, eu tenho uma forma gráfica de apresentar isso. É um recurso muito interessante, principalmente para exemplificar, por exemplo, uma audiência ou um júri. E por fim, eu tenho até uma visualização gráfica, né, dessa minha anotação. Então, uma página aqui, eu tenho a página de depoimento, eu tenho uma página também Rogério Silva. Cada página pode ter suas anotações e uma página pode fazer referência a outra. Então, se na minha página de depoimento eu mencionar ou citar a página Rogério Silva, isso faz uma ligação, né, cria um link entre essas duas páginas. E isso é evidenciado aqui na minha visualização de gráfico, onde eu tenho aqui, no caso de todas as minhas anotações, como que é o relacionamento dessas páginas, né? Então, assim, é muito útil, né? A gente, às vezes, tem alguma tese que a gente gostaria de ver e quem está mencionando, onde, por quê. Então, eu consigo ver isso aqui de uma forma gráfica, né? Bem fácil a visualização. Essa ferramenta aqui, eu fiz um curso para ela, tá? Então, fiquem à vontade, está na descrição desse vídeo. É um curso que a gente passa detalhadamente sobre cada recurso dessa ferramenta aqui, sobre como a gente fazer essas anotações, com exemplos práticos, com toda a base teórica da ferramenta e a base prática para que você saia desse curso entendendo o potencial dessa ferramenta e como
que ela pode te ajudar no seu dia a dia. Então eu sei que aquelas pessoas ali que, promotoras, né, advogados que trabalham aí com vários processos e cada processo tem suas 4, até mais, né, 5.000 páginas. É complicado, né, a gente ler todo esse documento, analisar, detalhar isso de uma forma que a gente entenda ali quais são os relacionamentos, as contradições. Então essa ferramenta com certeza é de grande valia e vai ajudar muito no entendimento, né, desses documentos, desse processo. Isso inclusive para investigadores também, né, aqueles investigadores que têm 20, 30, 40 depoimentos ali e precisa ler cada um desses depoimentos e fazer anotações para tentar entender ali se existe alguma contradição ou não. É um curso muito prático, a gente pega esse processo, um processo fictício, tá? A gente analisa ele, a gente faz as nossas anotações, onde a gente passa por cada recurso dessa ferramenta com exemplos práticos, usando esse recurso e explicando na prática como que isso pode nos ajudar no dia a dia. Então é só entrar na descrição aqui do vídeo, tem um link do curso. Qualquer dúvida, por favor, pode entrar em contato comigo que eu terei o maior prazer em atendê-los.